talvez até algumas óbvias, mas eu também tenho aprendido, como disse o dramaturgo Nelson Rodrigues, o óbvio é o mais difícil de ser percebido. Então, a gente está falando de um ano novo, né? Cria-se a expectativa de criar uma vida nova, mas quantas resoluções cada um de nós já tomou na expectativa de criar uma nova vida e quantas delas nós efetivamente agimos para realizar e quantas delas nós conseguimos concretizar. Então, nossa vida não irá se transformar simplesmente porque o número do ano mudou. Era 2020, agora virou 2021. Apesar desse fato ser óbvio, todo ano eu observo pessoas criando expectativas, às vezes bem fantasiosas, sobre as mudanças que o ano novo trará. O ano novo só traz mudanças se você, em dezembro, encaixotar todas as suas coisas, chamar uma transportadora e fazer a mudança para um novo endereço. Então aí em janeiro você recebe a mudança, né, e começa o ano com essa mudança trazida pelo ano novo. Fora disso, né, a mudança precisa vir de dentro para fora. Então, naturalmente, que é disso que a gente vai estar falando, ou seja, resoluções para um ano verdadeiramente novo implica em falar de nos tornarmos alguém verdadeiramente novo. Então, antes de sugerir algumas resoluções que poderão nos ajudar nessa transformação, eu gostaria de abordar alguns conceitos, princípios ou estratégias que podem fazer a diferença. Ana Paula, você que está com a projeção, não é isso? Sim, querido. Então, por favor, pode projetar. O primeiro slide é só o título, então o segundo slide. Que são essas. Eu vou estar trazendo 6 tópicos, conceitos, estratégias, princípios que podem nos ajudar na definição das nossas resoluções, no direcionamento dos nossos objetivos para 2021. E essas 6 são: eu vou estar falando sobre a diferença entre desejo e necessidade, a diferença entre intenção e obrigação, a diferença entre metas e propósitos, a diferença entre urgente e importante. Vou falar sobre a necessidade de reconhecer a nossa motivação e falar também sobre a estratégia de pensar em prazos mais longos e agir um pouco a cada dia, né? Um passo a passo, pequenos passos dados continuamente no dia a dia. Obrigado. Pode tirar a projeção. Isso. Então, começando pela diferença entre desejo e necessidade. Nós temos muitos desejos, né? É natural do ser humano ter desejos. Errado nos desejos, podem ser desejos legítimos, né? Podem ser desejos saudáveis, mas há uma diferença importante entre desejo e necessidade, porque se nenhum dos meus desejos se concretizar, nem minha vida, nem minha saúde correm risco. Eu posso ficar frustrado, chateado, mas não há qualquer consequência grave diretamente causada pela não realização dos meus desejos. Por outro lado, se uma das minhas necessidades essenciais não for adequadamente suprida, atendida, então meu bem-estar, minha saúde ou até minha vida serão afetados. E parte do dilema que a gente vive hoje em dia é que todo o esforço, né, das campanhas publicitárias, todo o esforço da mídia é justamente para transformar desejos em necessidades. Então, frequentemente, o que é apenas um desejo, a gente pensa que é uma necessidade. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente refletir com calma,
ter certeza se é uma necessidade mesmo. A diferença entre intenção e obrigação. Essa é uma coisa mais sutil, porque observe que toda vez que você diz eu tenho que fazer tal coisa, esse tenho que fazer tal coisa, surge uma resistência dentro de você. E quem explica isso é Newton. A terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, explica esse fenômeno, porque ele diz que a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade e em sentido oposto. Então, esse tenho que expressa uma obrigação, algo que nos é imposto. E toda vez que eu sinto ou penso, há uma reação interna, né, que anula essa energia. Então, simplesmente não funciona. Quando a gente diz eu preciso fazer tal coisa, também se gera uma resistência interna. Embora preciso fazer ou preciso de tal coisa possa estar se referindo a uma necessidade, a frase também pode expressar algo que não nasce da nossa vontade, mas de uma obrigação ou imposição. Então, a melhor forma de canalizar as nossas energias para um propósito é pensar, sentir e falar em termos de eu escolho fazer tal coisa, eu escolho realizar esse objetivo, eu escolho fazer essa mudança na minha vida. Ou minha intenção é esta. Quando nós pensamos, sentimos e falamos nesses termos, nos termos de uma escolha que eu faço, a gente sente que não há resistência interna, porque o corpo, o coração, a mente e a alma estão alinhados em realizar esse propósito. A gente sente que as coisas fluem com muito mais naturalidade, porque é uma escolha que eu estou fazendo. Talvez algumas pessoas pensem, bom, mas então as leis de Deus não são uma obrigação? Nesse sentido que eu estou falando, não são, porque Deus não nos obriga. Obrigar alguém a fazer uma coisa seria, por exemplo, colocar uma arma na cabeça da pessoa e dizer você é obrigado a fazer isso. Isso é obrigar alguém. Deus não nos obriga. Deus oferece as suas leis, né, através dos manifestantes de Deus, através das escrituras sagradas, e nos dá o livre-arbítrio. Portanto, obedecer às leis de Deus é uma escolha. É uma escolha que o ser humano faz. Não é uma obrigação, é uma escolha. Tanto que tem gente que não faz, não obedece, não segue, ou até escolhe essa eu vou obedecer, essa eu não vou obedecer. Então, Deus nos conferiu o livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha. Então, quando você definir uma meta ou um propósito, você pode até dizer, né? Lembra nos filmes quando tem um representante do Estado que diz pelo poder a mim conferido pelo Estado de tal, eu vos declaro marido e mulher, quer dizer, aquela pessoa, foi outorgada àquela pessoa, àquela autoridade, um poder de celebrar um matrimônio. Então nós também podemos dizer, pelo poder a mim conferido pelo Criador, eu escolho realizar esse objetivo, porque ele nos conferiu esse poder da escolha. Eu sei que vários desses assuntos podem ter ponderações, questionamentos de vocês. Por favor, podem né, acho que na organização da reunião eles pedem que fique para o final, né? Então podem anotar para a gente conversar no final. Terceiro ponto que eu queria falar é um pouco sobre a diferença entre metas e propósitos. Claro que esses dois termos podem ser definidos de diversas formas e talvez até em alguns contextos sejam empregados como sinônimos. Mas para fins dessa nossa conversa hoje, eu vou propor uma distinção. Que distinção é essa? Meta é algo concreto que você deseja realizar ou conquistar e que tem um ponto de chegada.
Ou seja, uma vez que a meta for alcançada, ela se extingue, porque ela já foi realizada. Por exemplo, exemplo de meta: comprar uma casa, um carro, um celular, fazer um curso, uma viagem, emagrecer, ler uma coleção, a coleção inteira de Harry Potter. Tudo isso são metas. Uma vez que a ação é concretizada, a meta se esgota. É necessário ter metas, é importante ter metas na vida, mas não é suficiente. Necessário, mas não suficiente. Nós precisamos também de objetivos que sejam permanentes, que sejam duradouros. E são esses que eu estou chamando de propósitos, né? Os propósitos nos impulsionam em uma direção, mas sem ter um ponto de chegada. Parafraseando Eduardo Galeano, quando fala, quando descreve as utopias, né, nós podemos comparar os propósitos ao horizonte, que avança, que se distancia da gente a cada passo que a gente dá em direção a ele. E Galeano diz que é para isso que servem as utopias, é para isso que serve o horizonte, para nos mover, para nos impulsionar continuamente, já que o propósito é algo que não se esgota. Exemplos de propósitos podem ser desenvolver a minha capacidade de amar, ser generoso, me aproximar mais de Deus, compartilhar meu tempo com quem necessita, meu conhecimento com quem deseja aprender, orar e meditar. Esses são objetivos que nunca vão terminar. Quanto mais eu persistir na realização desses objetivos, mais eu irei me aprimorar. Então, muitas pessoas se contentam em definir apenas metas. E a maioria das metas se limita a questões relacionadas ao corpo, ao trabalho, às finanças e conquistas materiais. E tudo isso é legítimo e importante. Mas se reduzirmos o nosso viver a essas questões, nós não estaremos vivendo na plenitude. Nossa plenitude requer que cuidemos também de nossa alma, mente, emoções, autoconhecimento e a nossa relação com Deus. Então, se me permite uma sugestão, eu sugiro que você inclua em suas resoluções tanto metas específicas quanto propósitos amplos, que expressem o seu caminho evolutivo e impulsionem o seu aperfeiçoamento. Também quero falar um pouco sobre a diferença entre urgente e importante, né? Porque falamos de propósitos e a questão, o X da questão, onde os propósitos não avançam, é porque eles precisam ser trabalhados diariamente, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Os propósitos, né, esses grandes objetivos, objetivos de vida, esse direcionamento, não podem ficar passivamente aguardando aquela famosa frase que a gente diz: quando eu tiver um tempo, então eu vou fazer isso. Nós temos uma tendência muito forte de deixar esses propósitos maiores por último, nas nossas prioridades. Ou seja, prioridade é a forma de utilizar o seu tempo, né? Prioridade não é uma palavra bonita que a gente, né, cola em cima de um objetivo. Isso aqui é prioridade. Eu sei o que é a minha prioridade quando isso está refletido no tempo que eu dedico àquilo. Então, prioridade e tempo podem ser vistos como sinônimos. Se é prioridade, eu tenho tempo. Se eu tenho tempo, é porque é prioridade. Se não é prioridade, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, é porque não é prioridade, né? Então, porque os propósitos, como não há um prazo, não há um produto a ser entregue, não há um ponto de chegada, a tendência, quer dizer, facilmente a gente procrastina, facilmente a gente deixa para amanhã, para depois, né, semana que vem, ano que vem, e a vida vai passando, né? Porque nós acabamos nos iludindo com a ideia de que há algo mais importante, ou desculpe, mais urgente, há algo mais urgente a ser feito. Então, essa é a diferença, né? As coisas importantes nem sempre são urgentes,
Então não vai acontecer nada se eu não fizer, né? Então, escovar os dentes, pegando um exemplo bem simples, escovar os dentes nunca é urgente, mas é importante, porque eu posso não escovar hoje, não escovar amanhã e talvez não aconteça nada. Mas se eu não encontro tempo para escovar meus dentes diariamente, finalmente eu vou sofrer graves consequências. Então, uma coisa interessante da gente observar é que, em geral, o que é importante, a definição do que é importante para você, nasce dentro de você. Isso é importante para mim, ou seja, eu sinto essa necessidade de realizar essa ação, essa atitude, porque ela é importante para mim. Mas o que é urgente, muitas vezes é definido pelos outros. Os outros dizem, é urgente, você tem que responder essa mensagem agora. O WhatsApp diz, é urgente, porque bipou, você tem que ler e tem que responder. Então, a vida da gente acaba sendo pautada, o tempo da gente acaba sendo pautado pelas coisas urgentes que são definidas ou impostas pelos outros. E a gente vai deixando as coisas importantes para depois. Então, de urgência em urgência, de meta em meta, a vida se esvai sem que tenhamos cuidado daquilo que realmente fará a diferença. Então, nós precisamos aprender a focar no que é importante muito mais do que nas coisas urgentes, né? Frequentemente, pelo menos no âmbito do trabalho, o que é urgente, né, daqui a pouco já não é mais. Diziam que era urgente, mas já passou e não aconteceu nada. Então, a gente tem que desenvolver mecanismos para diferenciar melhor o que é urgente e o que é importante. O outro elemento que eu gostaria de colocar para a nossa reflexão é que quando a gente define, né, nossas metas, nossos propósitos, a gente precisa reconhecer qual é a nossa verdadeira motivação, né? O que me motiva a considerar esse intuito relevante? Ou seja, para que eu quero realizar tal coisa? Não é exatamente por quê, é para quê. O porquê significa o que me leva, né? Que motivos anteriores eu tenho que podem estar me levando a fazer essa escolha. Mas o para quê fala do propósito. Qual é o meu propósito em fazer isso? Então, por exemplo, eu não percebia a diferença entre essas duas perguntas. E muitas vezes no primeiro dia de aula, para os alunos do curso de medicina, eu perguntava por que você escolheu medicina. E cada um tinha sua história, sua explicação. Até que um amigo me falou, olha, por que muitas vezes a pessoa não sabe, ou seja, os motivos que levaram a ela a escolher podem ser inconscientes, né? Mas para que significa com que propósito você quer realizar o curso de medicina, isso ele pode escolher, isso ele pode mudar, isso ele pode até ter vindo por uma motivação mesquinha ou interesseira, mas mudar isso e direcionar o seu propósito de fazer medicina para o bem-estar coletivo. Então, é importante ter clareza, né, das nossas motivações, das verdadeiras motivações, porque uma das formas de viver inconscientemente é lutar por metas e objetivos que, no fundo, correspondem, quer dizer, não nascem de nós mesmos, correspondem a expectativas sociais, correspondem a crenças limitantes que temos a respeito de nós mesmos, a exigências descabidas que partem de outras pessoas, ou a tentativas da gente provar algo a alguém. Então, quando eu quero algumas perguntas que a gente pode se fazer eu quero realizar esse objetivo porque todo mundo está fazendo isso ou comprando isso? Eu quero realizar esse objetivo porque eu acredito que se eu não fizer,
ou não tiver, ou não alcançar isso, eu não serei digno de ser amado. Então minha motivação, na verdade, é através dessa ação, dessa conquista, é ser digno de ser amado. Mas não é nada que eu possa realizar, né, ou conquistar que vai me tornar digno de ser amado. As pessoas que me amam vão continuar me amando, mesmo que eu faça besteira, mesmo que eu cometa erros graves, elas vão continuar me amando. Podem ficar tristes, podem ficar decepcionadas, mas não vão deixar de me amar. E as pessoas que não me amam não vão passar a me amar porque eu fui o campeão olímpico, porque eu obtive doutorado, porque eu comprei uma casa grande. Ninguém vai me amar porque eu conquistei algo, né? Eu quero realizar esse objetivo porque quero provar algo a alguém, né? Tem uma fase da vida que a gente está tentando provar algo a alguém, né? Cada um é uma coisa diferente, né? E quando a gente se dá conta disso e se liberta disso, é realmente extraordinário. Eu quero realizar esse objetivo porque todos os meus amigos acham que é isso que eu devo fazer. Os amigos podem ser bem intencionados e podem estar dando dicas preciosas para a gente, mas eu preciso ver se essa motivação, se esse desejo, se esse propósito é meu ou é dos outros, né? Da mesma forma, eu quero realizar esse objetivo porque minha família está me cobrando e pressionando a buscar isso. Então não é uma motivação pura, né? Eu quero realizar esse objetivo porque se eu não alcançar isso, serei visto pela sociedade como um fracassado. Então, quantas coisas as pessoas fazem para tentar provar, para tentar mostrar, para não ser rotulado como um fracasso, como um perdedor, né? E esses propósitos são propósitos que não trazem realização, porque você alcança e vê, poxa, mas nem por isso eu fiquei com medo de ser um fracasso. Nem por isso eu me tornei mais aceito, mais amado. Então, ela sempre vem com uma frustração. Por outro lado, quanto mais nobre for a motivação, a minha motivação para alcançar um determinado objetivo, quanto mais gente puder se beneficiar por aquilo que eu quero realizar, quanto mais meus planos estiverem alinhados com a vontade de Deus, mais auxiliado, amparado e guiado eu serei. Então, é algo que a gente pode refletir e ver esse propósito, essa meta que eu estou definindo, ela vai contribuir para outras pessoas, ela vai trazer bem-estar de alguma forma para a minha família, para a comunidade, para a sociedade como um todo. E se a resposta for sim, então ter isso como uma prioridade da nossa motivação. Deixa eu tomar um golinho. Ok. O sexto ponto é bem interessante. Eu coloquei pensar no longo prazo e agir um pouco a cada dia. E eu trago isso baseado em duas coisas que eu aprendi. Uma foi com Tony Robbins, né, que o famoso, enfim, escritor, palestrante, motivacional, enfim, é um cara muito inteligente, muito sábio, enfim, que tem ajudado a muitas pessoas mudarem a sua vida. E foi ele que disse o seguinte: a maioria das pessoas superestima o que conseguirá realizar em um ano e subestima o que é capaz de concretizar em 10 anos. Então aí eu entendi por que um dos motivos, né, pelos quais tantas resoluções de início de ano fracassam. Porque a gente, quando define essas resoluções, a gente pensa em tanta coisa que não é, na verdade, possível realizar em um ano. Mas se a gente essas metas para um período de 10 anos, a gente poderia realizar elas e muito mais. Então, talvez a escala de tempo que nós usamos para definir nossos objetivos não seja mais apropriada, né? Seja essa coisa de um ano, que é um período curto,
e que a gente acaba exagerando no que acha que vai realizar, quando se a gente pensasse em 10 anos, a gente consegue fazer muito mais coisas. E a segunda coisa que eu aprendi em relação a isso é desse livro Hábitos Atômicos, de James Clear, né? É um livro interessantíssimo, vale a pena para quem quer conquistar bons hábitos ou eliminar maus hábitos, tá? E ele traz um dos exemplos, um dos casos que ele conta é sobre a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, né? A equipe de ciclismo britânica, durante um período de quase 100 anos, só tinha ganho uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e nunca haviam vencido a principal prova de ciclismo do mundo, que é o Tour de France. Então, no ano de 2003, eles contrataram um novo técnico, né, o diretor de performance, Dave Brailsford. O que esse cara fez? A filosofia desse cara é muito interessante. Ele dizia, nós vamos identificar todos os aspectos, todos os detalhes envolvidos no nosso trabalho, no ciclismo, e em cada detalhe nós vamos procurar melhorar 1% de cada vez. Bom, quando a gente pensa assim, melhorar 1% é quase que nada, né? Então, a gente tende a depreciar, a menosprezar o que 1% de melhora representa. Só que não é 1% de melhora em uma só coisa. É 1% de melhora em todos os aspectos envolvidos. Então ele cita exemplos das coisas que eles foram melhorando. E coisas assim, que vão num nível de detalhe inacreditável. Por exemplo, contrataram um cirurgião para ensinar individualmente a cada atleta como lavar as mãos, a forma correta de lavar as mãos. Para quê? Para evitar, para reduzir a incidência de resfriado nos atletas, para que eles tivessem melhor desempenho. Fizeram uma análise também individual de cada atleta para identificar qual o melhor tipo de colchão, o melhor tipo de travesseiro, o melhor líquido para reidratação individualizado de cada um deles. O travesseiro e o colchão é para eles dormirem melhor na véspera da prova e terem melhor desempenho. Então, outro exemplo assim, que você não acredita, o caminhão que transporta as bicicletas da equipe de ciclismo, a parte interna do caminhão foi toda pintada em branco. Para quê? Para que eles pudessem enxergar até um grão de poeira, né, que pudesse ter dentro do caminhão e que pudesse afetar o desempenho das bicicletas. E vários outros exemplos. Mas assim, o que aconteceu? Em 4 anos, a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha começou a ganhar prêmios e mais prêmios, e num período de 10 anos, de 2007 a 2017, eles conquistaram 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas e 5 vitórias no Tour de France, né, que é aquela corrida que eu mencionei. Então, daí James Clear mostra que se você melhora ou aumenta uma coisa 1% por dia a cada dia, ao final de um ano, o aumento é de 37 vezes. 37 vezes de melhoria, de aumento de desempenho ou de qualidade. Então, isso chama atenção para esse fato, que é um princípio, né? Algo que Abdu'l-Bahá sempre falava, repetia para as pessoas, pouco a pouco, dia após dia. E nós temos a tendência de pensar em grandes saltos, em grandes transformações, em coisas radicais, quando o segredo, na verdade, é persistir nos nossos propósitos e avançar um pouquinho a cada dia, entendendo que isso é uma caminhada de longa duração.
Ok, então esses são alguns princípios, algumas estratégias que a gente pode conhecer, compreender e ajudar a gente a definir, escolher nossas resoluções com maior consciência e centramento. E assim, claro, vamos ter mais chance de êxito, né, nas nossas resoluções. E eu vou sugerir apenas 3 resoluções que cada um de nós pode adotar. E as 3 se encaixam na categoria dos propósitos, ou seja, são caminhos nos quais podemos evoluir infinitamente. E então, o primeiro propósito, né, vou colocar na forma de perguntas. E se eu olhar para mim mesmo com os olhos de Deus? Como seria olhar para mim mesmo com os olhos de Deus, não com os meus olhos, não com os olhos dos meus pais, não com os olhos da sociedade, não com os olhos dos outros, né? Mas com os olhos de Deus. E como é o olhar de Deus? Por favor, Ana Paula, você pode projetar o terceiro slide? Pronto, é um versículo de palavras ocultas que Bahá'u'lláh diz: ó filho do ser, com as mãos do poder eu te fiz, com os dedos da potência eu te criei, e dentro de ti coloquei a essência de minha luz. Que estejas contente com isso e nada mais busques, pois é perfeita a minha obra e inexorável o meu mandamento. Não questiones, nem alimentes dúvida sobre isso. Então, primeiro, Bahá'u'lláh, nesse versículo, descreve, né, como Deus nos criou, com as mãos do poder, com os dedos da potência. Depois, ele nos revela esse grande segredo, né? Que dentro de nós está a essência da luz de Deus. É assim que Deus nos vê, como uma lâmpada, né? Dentro da qual Ele próprio, com as suas próprias mãos, com os seus próprios dedos, colocou a essência da sua luz. Da sua luz, glória, do seu esplendor. Isso está dentro de cada um de nós. E ele ainda diz: não questiones, nem alimentes dúvida sobre isso. E o que a gente faz? Eu acho que Bahá'u'lláh só falou isso porque não me conhecia, porque eu não tinha nascido na época, por isso Bahá'u'lláh falou assim. Mas se ele me conhecesse, já teria dito assim: quase todo mundo eu fiz isso, mas nem todo mundo é assim. E assim, o versículo não está deixando margem, né, para essa interpretação. Está dizendo que foi assim que Deus nos criou. E que nós precisamos estar contente com isso. Porque se dentro de mim está a essência da luz de Deus, o que mais eu posso querer? Por que eu fico... E nada mais busques. Por que eu fico buscando defeitos e coisas para criticar em mim mesmo? Né? É perfeita a minha obra e inexorável o meu mandamento. Esse é o olhar de Deus para nós. É assim que Ele nos vê, né? E que nós também precisamos aprender, né? Essa é a sugestão da resolução, é nos olharmos com o olhar da perfeição. Ele diz: minha obra é perfeita, né? O olhar do amor pleno e incondicional, do perdão absoluto, do pai que espera pelo filho pródigo. Esse é o olhar de Deus para nós. Geralmente a gente pensa que o filho pródigo são os outros, que nós somos o filho obediente, o filho certinho, mas não, todos nós, eu acho, todos nós somos filhos pródigos, porque
Todos nós em algum momento vacilamos, todos nós em algum momento nos afastamos, todos nós. Aqui ele diz: não duvides nem questiones, a gente duvida, a gente questiona, a gente acha que não é com a gente, né? E ele pede para a gente não fazer isso. Então, como seria se eu focalizasse sempre nas minhas potencialidades? Porque o olhar de Deus não focaliza as nossas fraquezas, falhas e erros. Ele olha sempre para as nossas potencialidades. Por isso que é um amor infinito, porque está sempre acreditando e confiando que nós vamos aprender, que nós vamos melhorar, que nós vamos evoluir, que a nossa potencialidade é infinita, né? E isso me lembra um texto de Pitágoras, né, do filósofo grego, que diz assim: procuram longe os bens cuja fonte em si trazem. Está falando do ser humano, né? Que nós procuramos longe de nós os bens que estão já dentro de nós. A fonte desses bens está dentro de nós. E isso, então, quando a gente procura fora de si essa luz, esse amor, essa aceitação, isso é a definição de pecado, porque a definição original, a palavra pecado, originalmente era a distância entre a flecha e o alvo. Então tem o alvo, né? Eu atiro a flecha, aqui está o centro, né? O olho a mosca, né? Digamos, e eu acertei aqui. Essa distância a flecha pegou e o alvo é chamado pecado. Então, se eu me distancio do alvo, o pecado é maior. Se eu me aproximo do alvo, o pecado é menor. Então, lembram daquela oração que diz: meu Deus, meu Rei, alvo de meu desejo? É porque Deus é o alvo do nosso desejo. Mas às vezes a gente, né, não está bom de mira e acerta em outro canto. Isso é pecado. É apenas a distância que a gente precisa, né, corrigir e cobrir para chegar mais perto do verdadeiro alvo da nossa existência. Então, passa o próximo slide, por favor, Ana Paula. Isso. Então, se você decidir abraçar essa resolução, você pode, né, usar esses termos. Eu escolho olhar para mim mesmo com os olhos de Deus. E isso é uma caminhada longa, né? A gente não vai conseguir imediatamente, mas a gente pode melhorar 1% a cada dia. Pode tirar o slide, por favor, Paula. Segunda resolução que eu queria compartilhar é também na forma de pergunta: e se eu amar como se hoje fosse meu último dia? Como seria amar a mim, aos outros, a vida, a Deus, como se hoje fosse meu último dia neste plano da existência? Como seria amar sem condições, sem colocar condições, exigências, condicionalidades? Se você fizer isso, então eu te amo, se não fizer, eu não te amo. Como seria amar a mim mesmo como se eu fosse merecedor do mais puro e sincero amor? Porque, na verdade, cada um de nós é merecedor do mais puro e sincero amor de si por si mesmo. Mas nós agimos muitas vezes como se não fôssemos. Mas se hoje fosse meu último dia, eu não tentaria me amar com todo o amor, com toda a pureza, com toda a sinceridade? Como seria aceitar as pessoas exatamente como elas são? Porque também, se fosse meu último dia, eu não tentaria, né? Eu não é nem tentar, eu não aceitaria de fato as pessoas como elas são. E como seria amar a Deus com a intensidade de quem irá encontrar-se com Ele logo, logo? Então, esse logo, logo, quanto tempo é? Esse é o grande mistério, nenhum de nós sabe
quanto tempo tem, né? Então, quando a gente para pensar, todo dia é nosso último dia, porque é a oportunidade que a gente tem. O amanhã é uma incógnita. Então, se eu amar como se hoje fosse meu último dia, eu amaria sem reservas, né? Então, como seria viver essa condição de entrega ao amor, né? Se o amor é um dos propósitos da nossa existência, mas a gente resiste, a gente não se entrega, a gente teme, a gente, enfim, cria barreiras. Paula, por favor, o próximo slide que traz essa, né, resolução seria, então, eu escolho amar como se hoje fosse meu último dia. E imagine como é a cada dia eu relembrar e reafirmar essa escolha. E amar naquele dia, só aquele dia, como se fosse o último dia. Imagina quanto que a gente progrediria na nossa capacidade de dar amor, de receber amor, de se entregar ao amor. Obrigado. Pode tirar a projeção. E a terceira sugestão de resolução é: e se eu fizer as pazes com a realidade? Fazer as pazes, né? Nós falamos tanto de paz, mas a gente vive em conflito, vive em guerra, não necessariamente com os outros, né? Mas como seria fazer as pazes com a realidade, né? Com o que é, como os americanos dizem, né? É o que é. Como seria estar em paz com isso? Como seria fazer as pazes com o meu corpo, com a minha aparência física? É impossível isso? Como seria fazer as pazes com a minha infância, com o meu passado? Como seria fazer as pazes com os erros que eu já cometi? É bom, né, a gente esclarecer que fazer as pazes é totalmente diferente, né, de eu querer justificar ou de eu achar que sim, fiz certo, de eu negar. Muito pelo contrário. Fazer as pazes com os erros que eu cometi é admitir os erros, né? E entender que eu posso, ao aceitá-los, eu posso transformá-los em aprendizado. E enquanto eu não fizer as pazes com eles, eu vou estar ou negando, ou soterrando, ou fugindo, né? Não olhando. E se eu não olho, eu não aprendo. Então, fazer as pazes, quando a gente fala de aceitação não quer dizer achar que foi certo, que estava certo, né? Aceitação é simplesmente parar de brigar com aquilo, né? Como seria fazer as pazes com tudo aquilo que está fora de meu alcance, com tudo aquilo sobre o qual eu não tenho qualquer controle ou influência? Estar em paz é o que é. Toda essa situação da pandemia hoje no mundo evidenciou muito isso. E as pessoas que não conseguiram decifrar esse aspecto, ou seja, de que aquilo que não está no meu controle, não adianta eu sofrer, não adianta eu ficar ansioso, não adianta eu ficar com raiva, não, é o que é, eu preciso aceitar, né? Então, as pessoas que não conseguiram decifrar essa questão estão sofrendo muito, quer dizer, não só sofrendo todas as perdas e dores que efetivamente existem e afetam todos nós, mas estão sofrendo também por aquilo que elas não têm como modificar. Então, toda a pandemia está mostrando para a gente que a realidade é muito maior do que nós e que nós não conseguimos controlar a imensa maioria das coisas. O que a gente pode controlar é o que está dentro da gente.
A gente não controla o que os outros vão falar para a gente, o que os outros vão fazer com a gente, o que os outros, a forma como os outros vão tratar a gente. A gente não controla o que acontece no mundo, na política, na saúde pública, no meio ambiente, enfim. Então, não se trata de dizer que está tudo bem, mas é estar em paz. Fazer as pazes. Fazer as pazes é dizer é o que é. Sair desse conflito que a gente vive de não aceitar as coisas como elas realmente são. Não aceitar o seu próprio corpo, não aceitar a sua história, não aceitar as outras pessoas, né? Não aceitar a pandemia, não aceitar o mundo, né? Então, para terminar, por favor, Ana Paula, pode projetar o último. Ah, sim, temos mais um slide com essa sugestão de resolução. Vanessa está colocando aqui que quem desejar pode escrever as perguntas aqui no chat. Então, eu escolho fazer as pazes com a realidade. E fazer as pazes com a realidade é viver em paz, né? Coisa que todo mundo, vamos dizer, fala e busca, mas não se dá conta de que existem algumas ações que a gente pode tomar que transformam isso em realidade, e alguns pensamentos que tiram a gente dessa condição da paz, né? Então agora, por favor, Paula, o último slide. Também é um versículo de palavras ocultas. Bahá'u'lláh diz: ó filho do amor. Olha que lindo, né? A forma de se dirigir a nós, seres humanos. Filho do amor. Estás apenas a um passo das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Que des esse passo e com o próximo avances para o reino imortal e entres no pavilhão da eternidade. Dá ouvidos, então, àquilo que foi revelado pela pena da glória. Quanto mais eu reflito, observo em mim, nas outras pessoas, o processo de transformação, mais eu me convenço que em cada coisa que a gente quer se transformar, nós estamos a apenas um passo. Apenas um passo. E quando a gente dá, é um passo que a gente evita, a gente procrastina, a gente racionaliza, a gente fica falando. Antes de dar o passo, ele parece gigantesco, parece impossível, intransponível, infinito. Depois que a gente vence todas essas resistências do ego e dá o passo, a gente descobre, poxa, era só um passo. Era grande, mas era só um. Todos os processos de transformação que eu tenho, né, observado, como eu disse, em mim e em outras pessoas, foi só um passo. Então nós precisamos perder o medo de dar esse um passo, né? É só um. Agora, então, estás a um passo do quê? Das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Então, esse amor, né, de nos amarmos, de amarmos a Deus, de amarmos a vida, amarmos o próximo, estamos a um passo disso. Então, que des esse passo. Olha o Pai amoroso, né? Quanto amor nessa palavra. É um pai amoroso olhando para a criança e dizendo, dá esse passo. É o pai que tá, né, que estende as mãos para o bebê que está, né, não tem aquele momento que o bebê fica em pé e fica balançando, que quer dar o seu primeiro passo. E o pai estende a mão, venha, venha, venha. E enquanto que o bebê hesita e às vezes senta e depois levanta, então ele está dizendo, dê esse passo. Mas não se contente com isso. Com o próximo passo, avança para o reino imortal e entra no pavilhão da eternidade.
Que convite maravilhoso. Agora, então, dá ouvidos então àquilo que foi revelado pela pena da glória. Significa que, quer dizer, pode significar que para a gente realmente ouvir aquilo que a pena da glória revelou, a gente precisa ter dado esse passo, né? Precisa ter superado esse medo, né? Que Bahá'u'lláh diz: o amor é uma luz que não habita em um coração dominado pelo medo. Dominado. Não é que um coração que tenha medo, porque provavelmente todo coração tem algum medo, né? Mas não pode deixar o medo dominar. Se deixar o medo dominar o coração, ali é um lugar onde a luz do amor não habita. Então, nesse sentido, o medo é a antítese do amor, né? Porque amor é entrega, amor é confiança, amor é aceitação. Medo é o contrário disso tudo. Então, todas essas resoluções, né, caso alguém deseje abraçar uma ou duas ou as três e outras tantas, nós estamos a apenas um passo delas, né? E Deus está nos chamando: ó filho do amor, dê esse passo, né? Se aproxime, venha para junto de mim, né? Então é isso, amigos. Como eu falei, eram coisas bem simples e óbvias, né? Mas que talvez a gente possa refletir com mais calma e fazer boas resoluções para esse ano que se iniciou, né? Para que a gente possa dar esse passo. Muito obrigado. Querido Feise, muito obrigado.